Imagine um mundo iluminado apenas pela luz do fogo. Um mundo de castelos de pedra, conspirações sussurradas e dedos manchados de tinta. Neste mundo, um único pedaço de pergaminho podia decidir o destino de um reino. Podia transportar uma declaração de guerra, uma confissão de amor ou os detalhes de um plano traiçoeiro. Mas como garantir que tal mensagem chegasse ao seu destino sem ser compreendida por olhos inimigos? Este foi o grande desafio da Idade Média. Frequentemente pensamos na nossa era moderna, com a sua complexa encriptação digital, como o auge da comunicação secreta. Mas seriam os códigos do passado assim tão simples? Ou escondiam uma sofisticação nascida não do silício, mas do puro intelecto humano? A verdade é muito mais fascinante do que se possa imaginar. A mente medieval era uma paisagem de pensamento intrincado, um lugar onde a lógica e a fé se entrelaçavam. Na ausência de computadores e algoritmos, os criptógrafos dependiam de algo muito mais fundamental: o poder do cérebro humano. Eles conceberam sistemas de uma astúcia tão complexa que podiam confundir as mentes mais perspicazes durante séculos. Não eram meros jogos ou exercícios intelectuais. Eram instrumentos de poder, sobrevivência e ambição. Um código bem elaborado era um escudo, uma espada e uma chave, tudo ao mesmo tempo. A guerra silenciosa de inteligência travada por estes gênios anónimos moldou a história de formas que só agora começamos a compreender plenamente, revelando uma camada oculta de estratégia e intriga por baixo da grande tapeçaria de batalhas e dinastias. Pense num mensageiro a galopar por uma floresta escura com uma carta selada bem guardada na sua túnica. Ele é perseguido. Se for capturado, a carta será apreendida. Mas os seus captores encontrariam apenas um emaranhado de símbolos sem sentido, uma sequência de letras sem lógica. A mensagem real permaneceria invisível, um fantasma a assombrar a tinta. Esta era a magia da criptografia medieval. Era uma forma de arte, uma ciência e uma necessidade, tudo num só. Permitia que papas comunicassem com bispos em terras hostis, que reis comandassem os seus generais em campos de batalha distantes e que mercadores protegessem os seus segredos comerciais de concorrentes intrometidos. Os riscos eram incrivelmente altos e o fracasso significava exposição, derrota ou até mesmo a morte. Assim, ao mergulharmos neste mundo esquecido, vamos deixar de lado as nossas preconceções modernas. Vamos explorar os engenhosos métodos que transformaram letras comuns em fortalezas impenetráveis de informação. Vamos descobrir como ideias simples evoluíram para sistemas incrivelmente complexos, tudo alimentado por uma disciplina meticulosa e um pensamento criativo. Esta é uma viagem ao coração do secretismo medieval, um mundo onde o silêncio de uma pena podia ser mais poderoso do que o confronto de 1000 espadas. É uma história que prova que a ferramenta mais formidável para esconder a verdade sempre foi, e talvez sempre será, a criatividade ilimitada da mente humana. A Idade Média foi uma era de conflito constante e latente. Era um tempo em que as fronteiras eram fluidas, as alianças frágeis e a traição uma moeda política. Nesta paisagem volátil, a informação era a arma definitiva. Um rei que soubesse os planos do seu inimigo antes de uma batalha podia alcançar uma vitória decisiva. Um diplomata ciente de um tratado secreto podia manobrar melhor uma corte rival. Um mestre espião que conseguisse interceptar e ler as comunicações inimigas detinha as chaves do reino. O secretismo não era um luxo, era a própria fundação do poder e da sobrevivência. Cada corte, desde o mais grandioso palácio imperial até o mais pequeno salão baronial, era uma teia de intrigas, onde as palavras sussurradas tinham um peso imenso. As guerras foram o motor mais óbvio para o desenvolvimento de códigos secretos. Os generais precisavam de enviar ordens às suas tropas sem o risco de essas ordens serem interceptadas. Imagine um comandante a planear um ataque surpresa. Um único mensageiro capturado podia arruinar toda a operação
levando ao massacre do seu exército. A criptografia oferecia uma camada vital de segurança. Permitiam aos líderes militares coordenar manobras complexas em vastas distâncias, confiantes de que, mesmo que as suas mensagens caíssem em mãos erradas, as suas intenções estratégicas permaneceriam envoltas em mistério. Esta necessidade alimentou uma constante corrida armamentista, não de espadas e escudos, mas de códigos e decifradores, cada lado a esforçar-se para superar o outro numa batalha silenciosa de intelecto. Mas a necessidade de secretismo estendia-se muito além do campo de batalha. A Igreja Católica, uma formidável potência política e espiritual, dependia fortemente de mensagens codificadas. O Papa em Roma precisava de comunicar com a sua vasta rede de cardeais, bispos e abades por toda a Europa. Estas comunicações frequentemente continham decisões eclesiásticas sensíveis, instruções políticas ou informações financeiras. Numa era de cismas e papas rivais, garantir a confidencialidade destas mensagens era primordial para manter a autoridade e a unidade da Igreja. As cifras tornaram-se a linguagem sagrada da diplomacia papal, uma ferramenta para proteger os segredos dos representantes de Deus na terra dos olhos curiosos de reis seculares e fações rivais. Para além de reis e papas, até pessoas comuns tinham segredos a guardar. Mercadores que organizavam valiosas caravanas comerciais usavam códigos para proteger as suas rotas e informações de preços de bandidos e concorrentes. Alquimistas, frequentemente vistos com suspeita e acusados de heresia, encriptavam as suas fórmulas e descobertas para proteger o trabalho da sua vida de roubo ou condenação. Amantes, separados por disputas familiares ou estatuto social, podiam trocar cartas codificadas para combinar encontros secretos. Em cada canto da sociedade medieval, desde os mais altos escalões do poder até aos assuntos pessoais mais privados, a necessidade de ocultar informações era uma força poderosa e sempre presente, impulsionando a evolução silenciosa destas engenhosas linguagens secretas. Os primeiros passos na criptografia medieval eram elegantes na sua simplicidade. O método mais comum era a cifra de substituição simples, uma técnica com raízes que remontam à Roma antiga. O conceito era direto, cada letra do alfabeto era consistentemente substituída por outra letra ou um símbolo. Por exemplo, cada A podia tornar-se um G, cada B um P, e assim por diante. Uma chave secreta, que era simplesmente o alfabeto embaralhado, seria partilhada entre o remetente e o destinatário pretendido. Para um observador desinformado, a mensagem resultante pareceria um emaranhado de caracteres sem sentido, uma parede impenetrável de disparates. Por algum tempo, isso era mais do que suficiente para proteger uma mensagem. Outra técnica popular era o código de livro. Este método era particularmente engenhoso porque não exigia a criação de um novo alfabeto de símbolos. Em vez disso, o remetente e o receptor concordavam em usar um livro específico, muitas vezes uma Bíblia ou outro texto religioso comum, como chave. Uma mensagem podia então ser codificada fazendo referência à localização das palavras dentro do livro. Por exemplo, o código 512-3 podia significar a terceira palavra na 12ª linha da 5ª página. Isto criava uma cifra incrivelmente difícil de quebrar, sem possuir a mesma edição exata do livro-chave, tornando-a uma favorita entre diplomatas e organizações clandestinas que podiam facilmente distribuir o texto necessário. No entanto, estes métodos iniciais, apesar da sua eficácia inicial, tinham um defeito fatal. Eram vulneráveis a uma técnica conhecida como análise de frequência. Este brilhante método de quebra de códigos, desenvolvido e aperfeiçoado por estudiosos árabes como Al-Kindi no século IX, baseava-se numa observação simples sobre a linguagem. Em qualquer língua, certas letras aparecem com mais frequência do que outras. Em português, por exemplo, a letra A é a mais comum, seguida de E, O
S. Um decifrador podia simplesmente contar a frequência de cada símbolo na mensagem encriptada. O símbolo que aparecesse com mais frequência seria provavelmente o substituto para A, o próximo mais comum para E assim sucessivamente. Uma vez identificadas algumas letras, os padrões começariam a surgir. O decifrador podia procurar palavras de uma só letra, que em português seriam quase certamente A ou E. Podiam identificar palavras comuns de 2 ou 3 letras, como D, M, nó, com e para. Lentamente, mas com certeza, como um escultor a desbastar um bloco de pedra, o decifrador podia revelar a mensagem oculta. Esta vulnerabilidade significou que a cifra de substituição simples, outrora uma ferramenta formidável, se tornou uma defesa frágil. O jogo tinha mudado. Um novo método, mais complexo, era necessário para manter os segredos a salvo, um que pudesse derrotar a poderosa lógica da análise de frequência e mergulhar os decifradores de volta na escuridão. O grande avanço na criptografia medieval surgiu com a invenção da cifra polialfabética. Isto não foi apenas uma melhoria, foi uma revolução que mudou a própria natureza da escrita secreta. A fraqueza dos códigos anteriores era a sua consistência. Um A era sempre substituído por um G. O sistema polialfabético quebrou esta consistência. A sua genialidade residia em usar múltiplos alfabetos de substituição dentro de uma única mensagem. Isto significava que a letra A podia ser encriptada como um F na primeira vez que aparecesse, um Q na segunda e um W na terceira. De repente, a arma mais poderosa dos decifradores, a análise de frequência, tornou-se inútil. Como se podia contar a frequência de uma letra que nunca aparecia da mesma forma? Para entender isto, imagine que tem 2 rodas giratórias, ambas inscritas com o alfabeto. A roda externa é o seu texto puro, a mensagem que quer escrever. A roda interna é o seu texto cifrado, a mensagem codificada. Para uma substituição simples, definiria a roda interna uma vez e deixá-la ir. Para uma cifra polialfabética, introduziria uma palavra-chave, digamos, rei. Para encriptar a sua primeira letra, alinha o R na roda interna com o A na roda externa. Para encriptar a segunda letra, desloca a roda interna para alinhar o E com o A. Para a terceira, usa o I. Depois disso, repete a palavra-chave R, E, I. Esta mudança constante dos alfabetos criou uma cifra móvel e fluida que era terrivelmente difícil de decifrar. Este sistema é mais famoso por estar associado ao estudioso italiano do século XV, Leon Battista Alberti, e mais tarde refinado por figuras como Blaise de Vigenère no século XVI. A cifra de Vigenère, como ficou conhecida, foi considerada inquebrável por mais de 300 anos. Ganhou a alcunha Le chiffrage indéchiffrable, a cifra indecifrável. A sua força residia no facto de a palavra-chave introduzir uma camada de complexidade que a análise simples não conseguia penetrar. A mesma letra do texto puro seria encriptada de forma diferente dependendo da sua posição na mensagem e da letra correspondente da palavra-chave. Os segredos estavam agora escondidos não apenas por um cadeado, mas por uma série de cadeados que mudavam a cada letra. Para os decifradores da época, isto era um pesadelo. Eles olhariam para um texto encriptado e veriam uma distribuição completamente aleatória de letras. Os picos e vales familiares da frequência de letras tinham desaparecido, suavizados para uma planície plana e sem características. Não havia padrões para agarrar, nenhum ponto de partida óbvio para um ataque. A revolução polialfabética tinha elevado a fasquia da segurança a um nível sem precedentes. Forçou uma mudança fundamental na arte da criptoanálise, exigindo novas abordagens matemáticas e lógicas mais sofisticadas. Durante séculos, os criadores de códigos tiveram a vantagem, e os segredos de reis e papas permaneceram seguramente trancados
nos seus alfabetos mutáveis e sombrios. No nosso mundo moderno, a encriptação é um processo silencioso e instantâneo. Carregamos em enviar e algoritmos complexos, alimentados por microchips, realizam trilhões de cálculos por segundo para proteger os nossos dados. O criptógrafo medieval não tinha esse luxo. A sua única máquina era a que estava entre as suas orelhas, o cérebro humano. A criação e a quebra destes códigos sofisticados exigiam um nível espantoso de disciplina mental, raciocínio lógico e pura paciência. Cada passo, desde a concepção do sistema de cifragem até à encriptação meticulosa de uma longa mensagem, letra a letra, era um ato manual e intensamente cerebral. Não havia atalhos, nem desfazer, e um único erro podia tornar uma mensagem inteira ininteligível, ou, pior, vulnerável. Criar uma cifra polialfabética robusta era um exercício de pensamento sistemático. O criptógrafo tinha de conceber os alfabetos, escolher uma palavra-chave segura e aplicar meticulosamente o sistema sem erros. Exigia uma mente capaz de manter regras complexas e interligadas firmes durante horas a fio. O processo era lento e laborioso. Uma única página de texto podia levar um dia inteiro a encriptar. Mas esta lentidão também fazia parte da sua segurança. Forçava uma abordagem deliberada e cuidadosa, reduzindo a hipótese de erros descuidados. Este era um trabalho intelectual da mais alta ordem, semelhante a um relojoeiro a montar um relógio complexo apenas com pinças e uma lupa. Do outro lado desta guerra intelectual estava o decifrador. Sem computadores para realizar ataques de força bruta ou análises estatísticas, o criptoanalista medieval era um detetive da linguagem e da lógica. Quebrar uma cifra polialfabética era uma tarefa monumental. Exigia reconhecer que uma cifra não era ruído aleatório, suspeitar do uso de múltiplos alfabetos e depois tentar deduzir o comprimento da palavra-chave. Isto frequentemente envolvia a procura de sequências repetidas de letras no texto cifrado, o que podia sugerir o comprimento da palavra-chave. Uma vez encontrado um comprimento potencial, o decifrador tinha de isolar as letras encriptadas pelo mesmo alfabeto e aplicar a análise de frequência a cada subconjunto, uma tarefa hercúlea de classificação, contagem e dedução lógica. Esta intensa dependência do intelecto humano, em vez da tecnologia, fomentou um tipo único de brilhantismo. Era um mundo onde o conhecimento profundo de linguística, matemática e reconhecimento de padrões era essencial. Os melhores criptógrafos eram frequentemente polímatas, académicos, matemáticos e filósofos que conseguiam ver as estruturas ocultas na linguagem e na lógica. Eram os computadores humanos do seu tempo, executando algoritmos complexos pela pura força de vontade e organização mental. A comparação com a encriptação moderna é gritante. Nós delegamos o trabalho da criptografia às máquinas, enquanto eles a encarnavam, provando que o poder bruto da mente podia criar e quebrar sistemas de complexidade incrível. Embora as grandes mentes da Idade Média e do Renascimento tenham quebrado muitos códigos formidáveis, alguns segredos conseguiram desafiar a desencriptação até hoje. Existem como ecos fantasmagóricos do passado, quebra-cabeças tentadores que sussurram sobre conhecimento perdido e mistérios por resolver. O mais famoso destes é, sem dúvida, o manuscrito Voynich. Este códice do século XV é um livro de cerca de 240 páginas, preenchido com uma escrita elegante e fluida num alfabeto desconhecido e acompanhado de bizarras ilustrações de plantas não identificáveis, diagramas astronómicos e figuras nuas a banhar-se em estranhos líquidos verdes. Durante séculos, resistiu a todas as tentativas de decifração pelos melhores criptógrafos e linguistas do mundo. O manuscrito é um enigma perfeito. Será uma complexa cifra polialfabética a esconder um tratado sobre alquimia ou medicina? Será uma linguagem artificial, construída com a sua própria gramática e sintaxe únicas? Ou poderia ser uma farsa elaborada e sem sentido, concebida para enganar um patrono rico?
As propriedades estatísticas do texto imitam as de uma língua real. Certas palavras aparecem com mais frequência e as letras seguem padrões de distribuição específicos, o que argumenta contra ser um simples disparate. No entanto, ninguém conseguiu desvendar o seu significado. O manuscrito Voynich permanece como um testemunho silencioso da possibilidade de que alguns segredos medievais foram tão bem guardados que se perderam para sempre no tempo, as suas páginas guardando uma história que talvez nunca consigamos ler. Para além deste famoso exemplo, outros mistérios criptográficos menos conhecidos persistem em arquivos e bibliotecas. Existem cartas encriptadas de figuras históricas que foram apenas parcialmente decifradas, o seu conteúdo completo permanecendo obscuro. Existem textos alquímicos cheios de símbolos e códigos que provavelmente descrevem processos e fórmulas, mas cujas chaves se perderam. Cada um representa uma sala trancada no castelo da história. Lá dentro pode estar qualquer coisa, um pequeno segredo da corte, uma ideia científica revolucionária ou uma confissão pessoal que poderia mudar a nossa compreensão de um evento histórico. A frustração do analista moderno é palpável. Com toda a nossa tecnologia, por vezes somos surpreendidos pela engenhosidade de uma mente de há 500 anos. Estes enigmas não resolvidos servem como um lembrete poderoso e humilde dos limites do nosso conhecimento. Desafiam a noção de que o passado é um livro aberto, facilmente lido e compreendido. Provam que a mente medieval e renascentista era capaz de criar quebra-cabeças tão intrincados que podiam sobreviver a impérios. A persistência destes mistérios alimenta a nossa curiosidade e imaginação. Que conhecimento incrível permanece mesmo além do nosso alcance, trancado numa escrita que não conseguimos compreender. Estes artefactos não são apenas curiosidades históricas, são desafios ativos, convidando cada nova geração de pensadores a tentar desvendar os segredos do passado. A própria existência destes sistemas criptográficos complexos e elegantes serve como uma poderosa refutação à noção desatualizada das Idades das Trevas. Este período é demasiadas vezes mal caracterizado como uma época de estagnação intelectual, um longo sono de 1000 anos entre as glórias de Roma e o renascimento da Renascença. Mas o trabalho silencioso e intrincado dos criptógrafos medievais conta uma história muito diferente. Revela uma era vibrante de curiosidade intelectual, rigor lógico e profunda criatividade. O desenvolvimento de códigos secretos não foi uma peculiaridade isolada, foi parte de uma cultura mais ampla de escolasticismo, lógica e resolução de problemas que floresceu em mosteiros, universidades e cortes reais. As mentes que conceberam cifras polialfabéticas eram as mesmas mentes que estavam a projetar catedrais góticas imponentes, a debater teologia filosófica complexa e a lançar as bases para o método científico. Demonstraram uma notável capacidade de pensar abstratamente, de construir sistemas baseados em regras lógicas e de se empenharem num esforço intelectual sustentado e disciplinado. Isto não era escuridão, era um tipo diferente de luz. Era a luz do intelecto humano focado, aplicado aos problemas prementes da época. A arte da criptografia era um testamento ao facto de que a inovação não depende apenas da tecnologia, mas da capacidade da engenhosidade humana para encontrar soluções criativas com as ferramentas disponíveis. O legado destes criadores de códigos medievais está entrelaçado no tecido do nosso mundo moderno. Os princípios que estabeleceram, substituição, transposição e o uso de chaves, ainda são os blocos de construção fundamentais da criptografia hoje. Claro, os nossos computadores agora realizam estas operações a velocidades inimagináveis e com camadas de complexidade matemática que espantariam até Blaise de Vigenère. No entanto, o conceito central de ofuscar informações através de um processo sistemático e reversível permanece o mesmo. A guerra silenciosa de inteligência entre o criador de códigos e o decifrador, que começou em pergaminhos em salas à luz de velas,
continua hoje no reino digital do ciberespaço. Assim, da próxima vez que ouvir o termo Idades das Trevas, pense nos guardiões de segredos. Pense no monge que pacientemente encriptava um decreto papal, no general que protegia os seus planos de batalha e no estudioso que olhava para um emaranhado de símbolos à procura do padrão oculto. O seu trabalho é um capítulo brilhante na longa história da inteligência humana. Lembra-nos que cada era tem a sua própria forma de gênio e que a mente humana sempre foi a nossa ferramenta mais poderosa para criar, comunicar e ocultar. Os sussurros no pergaminho têm muito a ensinar-nos, não só sobre os segredos da história, mas sobre o poder intemporal e deslumbrante da nossa própria criatividade.